já viu no título do vídeo, a aula de hoje vai ser sobre artigo. Você se lembra o que é e quais são os artigos da língua portuguesa? De modo geral, o artigo é a palavra que vem antes do substantivo, especificando-o ou generalizando. Por exemplo, a mesa está quebrada, ou um escritor só se realiza quando faz um nome, uma obra e um público. Como você pode observar, no primeiro caso, a palavra a indica que a mesa mencionada é conhecida do ouvinte ou leitor. Além disso, a palavra a está especificando o substantivo mesa, ou seja, está definindo-o. Já no segundo exemplo, as palavras um e uma generalizam os substantivos escritor, obra e público, referindo-os como simples representantes de uma dada espécie. Dessa maneira, as palavras um e uma estão indefinindo os substantivos. Dito isso, são o artigo o a citado no exemplo 1, o um e uma citados no exemplo 2. O a e o o são artigos definidos, ou seja, eles determinam o substantivo. Os artigos um e uma, por sua vez, são indefinidos, ou seja, não determinam o substantivo. Como você já viu no vídeo sobre as classes de palavras, o artigo é variável, ou seja, flexiona-se em gênero e número. Flexão dos artigos definidos. O indica que o artigo é masculino e está no singular. O plural de o é os. O a indica que o artigo é feminino e está no singular. O plural de a é as. Flexão dos artigos indefinidos. O artigo um indica que está no masculino e no singular. O plural de um é uns. O feminino de um é uma, no singular. Já no plural, umas. O artigo faz parecer o gênero e o número do substantivo. Por exemplo, um poeta, uma cliente, a estudante, o dentista. Um poeta, o um indica que a palavra é masculina e está no singular. A estudante, o a indica que a palavra está no singular e é feminina. O dentista indica que a palavra é masculina e está no singular. Porém, diferente do substantivo, o artigo não flexiona em grau. Por último, uma dica muito importante sobre o artigo. Qualquer palavra ou expressão antecedida de artigo se torna substantivo. Observe no exemplo. O ato literário é um conjunto do ler e do escrever. Observe que os verbos ler e escrever são transformados em substantivos pelo artigo o, combinado de mais o. Então, para fixar, é importante que você entenda que o artigo é a classe de palavras que tem a função de acompanhar o substantivo, indicando-lhe o gênero e o número, determinando o ou generalizando. São artigos o, a, os, as, uma, uns e umas. Os artigos o, a, os e as são definidos, ou seja, determinam o substantivo. Os artigos uma, uns e umas são indefinidos, ou seja, não determinam o substantivo. Sempre que houver um artigo, logo depois haverá um substantivo. Isso é uma regra. Então, por hoje é isso e até mais!